problema. E entendi também que para resolver esses problemas, a gente precisa de boas lideranças públicas que tomem decisões que de fato olhem o cidadão como o grande objetivo, a grande prioridade, e que o problema do Brasil não era gestão, desculpa, não era dinheiro, mas sim gestão. Isso. Né? O problema do Brasil não é dinheiro, é gestão e liderança. O Brasil já foi a 6ª maior economia do mundo, né? Num período. Hoje eu não sei, eu acho que ela é a nona décima, né? Exato. Então, assim, no meio de, sei lá, mais de 250 países, nós, dinheiro continental como o Brasil. Com tanta riqueza. Enfim, tem uma autonomia, né? Não é das maiores, mas é protagonista também, né? no circuito econômico, no circuito cultural também, o tamanho continental. E aí a gente olha esse tamanho gigantesco, vê que tem dinheiro, vê que tem riquezas, e aí a gente... Depois, quando a gente começa a conhecer mesmo ali o terceiro setor, começa a conhecer mesmo as dificuldades, a gente vê e fala, pô, talvez não seja economicamente, talvez seja a gestão, né? Exato. E ali você viu e falou assim, pô, é a gestão. Exatamente. E aí, como é que acendeu essa luz pra você falar, quer saber, acho que eu vou querer mudar alguma coisa, vou querer participar dessa transformação. Então, foi engraçado, porque isso foi sendo construído aos poucos. Eu fui entender, primeiro, né, levou um tempo pra eu entender a complexidade daquilo. Eu logo que entrei, eu já fui direto trabalhar com um projeto que era muito grande, se chamava Choque de Gestão, que justamente era nesse olhar, né, de como melhorar a gestão da aplicação dos recursos, a gestão das políticas públicas, a gestão que o governo tem, a organização do trabalho do governo. E eu fui entendendo e falei, poxa, é isso daqui que muda. E o que mudou, de fato, a minha cabeça nesse processo, né, de mudar a minha carreira praticamente, porque eu estava estudando porque você queria ser publicitária, está dentro do mundo da comunicação. Exato. E aí você caiu lá, né, nas ONGs. Você ficou foram 6 anos, 7 anos na Fundação Fundação Brava. E aí, falou assim, tá, e aí? Vou ter que escolher. Como é que eu vou fazer? Exato. Eu percebi, Marconi, assim, por várias iniciativas, primeiro, que tem muita gente boa trabalhando no governo. Isso é muito importante frisar. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, muito bem capacitadas, muito bem intencionadas, que queriam fazer a diferença. Aí você me pergunta, era a maioria, Luana? Não era a maioria. E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Mas essas pessoas existem e são elas que ainda fazem o Brasil de alguma forma funcionar, né? De alguma forma não colapsar completamente, porque elas estão ali no dia a dia. Muitas vezes elas carregam o piano por 3, 4 que não estão trabalhando e fazendo o papel deles. Sim. Então, essas pessoas existem. E era nessas pessoas que eu me apoiava, porque eram elas envolvidas nos projetos que eu tocava. E eu olhava e falava assim, eu não posso abandonar, porque se essas pessoas estão ali e acreditam, e a gente está aqui com um papel importante como terceiro setor para dar mais força, incentivar essas pessoas a não desistirem, eu não posso desistir também. Porque é assim que a gente vai conseguir mudar, fazendo com que essas pessoas fiquem e outras pessoas se juntem para fazer força, né? Para melhorar aí a quantidade de pessoas ali trabalhando para fazer o bem, né? Para realmente fazer um bom trabalho, um trabalho competente. Então eu fui ficando. E quando eu vi projetos assim, em 2, 3 anos, gerarem transformações que as pessoas julgavam impossíveis, como um projeto bem específico que a gente fez na Secretaria de Educação no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um caso muito complexo. E na época era um caso muito complexo, talvez um pouco mais, porque foi um pouco antes das Olimpíadas, da Copa, né, de todo um processo de modernização que o Rio passou. Tinha um governo estadual e municipal muito alinhados e a gente estava trabalhando em várias secretarias e um dos projetos era na educação. E a proposta desse projeto era melhorar o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tirar o IDEB da 26ª colocação, o Rio era penúltimo colocado do país, né? Para ficar entre os 5 primeiros do país em 2 anos. Tá,
Vamos lá, mas antes disso, como é que você foi pra lá pra participar desse projeto? Foi dentro... Foi na Fundação foi Brava ainda. Foi na Fundação Brava. Era isso que a gente fazia. Basicamente, a gente apoiava governos estaduais e municipais a melhorarem a gestão, né? Trabalhando em diversas secretarias para levar essas ferramentas e essa mentalidade mesmo de resultados, né? De focar em ter indicadores, em ter metas, em ter uma gestão baseada em evidências, que é outra coisa que no Brasil a gente faz muito pouco. Muita gente achando... né? É muito achismo e pouca... e poucos dados, pouca ciência. Exato, realmente. A gente desqualifica muito isso. Falando, olha, eu acho que a população precisa disso. Eu acho, né? Esses final, achismos nós somos um país com mais de 220 milhões de pessoas que são diferentes, que têm demandas diferentes. Nós temos regiões diferentes. De um bairro para o outro muda completamente. Muda muita coisa. Né? Eu fui aqui em Mogi, numa região aqui afastada, onde uma moradora me falou, olha, durante a pandemia, os meus meninos, né, os meus filhos, para assistir às aulas, eu só tinha um celular e eu dividi entre 3. E quando o governo me mandou o chip, ele mandou o chip da TIM, só que aqui só pega Claro. Aí você vê a falta de dados e de dados para saber isso. Para você calibrar. Imagina a quantidade de chips que não foram para o lixo ou não foram utilizados, porque foi uma política mal planejada, mal analisada, com base em dados que não foram, né, os dados reais ali daquela localidade. Então esse é só um exemplo de muitas coisas que a gente acaba não parametrizando bem as políticas de acordo com os dados, as evidências, e desperdiça recurso público, desperdiça o tempo, a energia das pessoas e a crença também, porque todo mundo quer ver, né, uma situação melhor no país. Quando você vê que não funciona, você desacredita. Então, eu vi isso acontecer, né? E aí, com esse projeto, mudou a minha cabeça, porque em 2 anos a gente realmente conseguiu levar o IDEB mudou, conseguiu mudar. Da 26ª para 4ª colocação em 2 anos. 2 anos. Cara, foi uma coisa histórica. E ali me mostrou que, assim, sem dúvida, gestão e liderança, né? Uma boa liderança, uma pessoa que está ali com a caneta da decisão e quer fazer, ela move mundos e fundos e ela consegue fazer. A despeito das dificuldades, não é fácil, mas dá pra fazer. Mas que nem, vamos supor, você tava ali, né? Você viu as transformações, você viu que através de dados, através de uma boa gestão acontece. Por que é tão difícil assim você ver essas mudanças acontecerem em larga escala. A gente vê assim, às vezes são regiões, são cidades pequenas que eles conseguem ali através de algum projeto conseguir fazer mudanças. Mas por que assim a gente não consegue ver essas mudanças tão grandes assim realmente, sabe? Que impactem assim um pessoal num grau grande. Eu me faço essa mesma pergunta e na verdade é por isso que eu decidi participar mais ativamente da dinâmica política pública do país, porque eu cansei de fazer piloto, Marconi, assim, cansei de fazer piloto e de ver pilotos funcionarem muito bem, mas na hora que você tem que escalar ou dar continuidade, porque é outro desafio que a gente tem no Brasil, a falta de continuidade das políticas públicas. Sai um governo, entra outro, quer mudar completamente o que foi feito pelo anterior para poder ter a sua marca política. Isso. E quem paga a conta disso é o cidadão. A gente tem aquele exemplo acho que tinha o Minha Casa Minha Vida. Isso. Trocaram agora pra cá, troca o nome, muda algumas coisas. Exato, e pronto. Exato, Bolsa Família. Agora Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. E é isso. E quem parece paga? Uma coisa mais narcisística, né? Exato, oportunista, né? Que é muito a característica da política no nosso Brasil. A gente quer... os políticos, né, em geral, querem ganhar crédito em tudo. Por quê? Eles estão pensando na próxima eleição. E quem está pensando no cidadão? Quem é que está pensando no cidadão que, no meio disso tudo, não sabe quando que ele vai conseguir recuperar a sua renda, quando que ele vai conseguir recuperar o seu emprego, se ele pode voltar a sonhar com o futuro. Enquanto aí a gente está nessa polarização de direita e esquerda, o cidadão está esquecido. E é isso que atrasa projetos como esse que eu falei para você que foram maravilhosos, tiveram resultado de terem escala no país. Cara, vocês conseguiram tirar o Rio de Janeiro ali do IDEB, né? 26ª colocação e colocou entre os 10. Exato. E cara, tipo... Por que
outros estados não olharam para essa ideia trabalho, e colocaram. Talvez será porque queriam que tivesse a assinatura deles. Sem dúvida. Tem muito. Tem um misto de problemas, mas eu acho que o mais crítico é esse. Os políticos, eles estão olhando como eles podem vencer a próxima eleição e não, de fato, como eles podem resolver os problemas da população. E isso tem um custo gigantesco e isso, assim, de uma forma silenciosa, vai atrasando a gente, porque um não quer dar crédito pro outro, porque como é que eu vou dar crédito pro governador do Rio de Janeiro se ele não é do meu partido? Aí eu vou dizer que ele fez um bom trabalho.